Podemos entrar naquele podemos caso. Entrar. Podemos entrar. Até porque eu tô curioso para saber o desdobramento, entendeu? Então... Exclusivo aqui no AE, hein? Esse é exclusivo mesmo. Não é. Aquele caso sobrenatural, aquela situação que você viu, conta, eu já sei. Então, esse caso foi as pessoas sempre me perguntam em relação a coisas naturais na perícia. Antes de eu ser perito, eu tinha essa curiosidade, né, dos casos. E, de fato, não tive muitas experiências assim que me chamassem a atenção, mas essa experiência específica foi uma experiência bastante tensa, certo? Eu fui chamado para um local de crime, como qualquer plantão normal. Esse local de crime foi numa região nobre, né, lá de Niterói. Inclusive, eu não sei nem se eu tinha falado que era Niterói, acho que foi a primeira vez que eu falo que foi lá. Não tinha falado, não. Eu posso trabalhar em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí ou Maricá, certo? Que é a região da DH Niterói. E esse foi especificamente Niterói, não vou falar o bairro, nem a rua, nem tal, mas foi uma região, área nobre lá de Niterói. Foi num prédio. Chegando nesse prédio, a porta estava com sinais de arrombamento, só que foi informado que esse arrombamento tinha sido feito por vizinhos ou corpo de bombeiros para acessar a casa, porque estava saindo um cheiro ruim dessa casa. Chegando lá nessa casa, era uma casa de uma pessoa com um poderio financeiro bom, certo? Uma pessoa de uma classe financeira boa, uma pessoa com uma vida boa financeira. Foi informado para mim que essa pessoa morava sozinha, né? E a casa estava toda impecável, né? Olhando de primeira vista. E na sala, uma coisa já me chamou a atenção, que foi uma xícara quebrada na sala, certo? A única coisa que eu observei ali de desalinho, de diferente. Próximo à xícara quebrada, tinha uma raçãozinha e uma água de cachorro intactas. Indicava que existia um animal ali naquela casa. Fui progredindo até o final do corredor, que era onde dava o quarto dessa suposta vítima, e chegando lá, me deparei com uma situação muito bizarra, que era um cadáver em estágio de putrefação, já estava inchado, indicava ali um tempo de 3 a 7 dias ali de morte. Só que o bizarro é que só a cara não estava inchada. A cara estava totalmente esqueletizada. Esse cadáver estava na ponta da cama, com os pés dobrados e os braços abertos. Como se fosse uma posição de uma cruz mesmo. Jesus. Isso aí. Crucificado. Como se fosse uma posição crucificada, exatamente. O quarto tinha alguns desalinhos pontuais, um lustre meio caído, umas coisas assim, mas nada assim muito agravante. Existiam algumas coisas bizarras. O vaso sanitário do banheiro estava coberto com uma toalha, a pia estava coberta com os panos, assim, umas coisas meio sinistras. E aproximar-se do cadáver, eu observei que tinha um buraco aqui nesse cadáver, certo? Quando a gente encontra um buraco num cadáver em estado de putrefação, isso sugere uma lesão. Por quê? A putrefação acontece se o cadáver tem uma lesão, ela vai inchando e descaracteriza essa lesão. Ou seja, dava para ver que era uma possível lesão, mas descaracterizou qual foi o instrumento que provocou. Conforme vai aumentando pelo inchaço dos gases, certo? E aí foi o único local de crime até hoje que a gente chamou um legista para ir lá ajudar. De tanto que tamanho que foi a curiosidade para entender o que aconteceu. E o legista também não conseguiu entender. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi por volta de 2019, mais ou menos. E posteriormente, no IML, também o caso ficou como morte foi inconclusiva, por causa do avançado estágio de putrefação também. E algumas coisas bizarras eu observei ali nesse caso. Alguns dias antes, eu estava em casa, na época eu era solteiro ainda, estava dormindo com a minha pet, né, que é minha filha, minha vira-latinha caramelo, e ela estava dormindo comigo e ela fez uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Ela foi para a ponta da cama e começou a latir.
para a ponta da cama. Ela nunca tinha feito isso. Parou, rosnou, latir para a porta. E chegando no local, eu lembrei disso e vi que a pessoa tinha 3, 7 dias de morte. Foi alguns dias antes. Aí eu comecei a pensar, pô, será que tentou me contatar alguma coisa? Né? Enfim, como é que ela sabia que eu era o perito? Não sei se sabia que ela sabia que eu estaria de plantão hoje. E na gaveta dessa... Procurando lá, não achei mancha de sangue nem nada, joguei luminol, não achei nada, mas o luminol positivou em 2 coisas. Numa faca que estava na gaveta e na pia do banheiro. Será que a pessoa pode ter se cortado? Pode, mas ela ia dar tempo de se lavar a cama, não ia dar tempo de limpar tudo. E o que a gente observa geralmente nesses casos é a progressão da mancha de sangue ali. Se tem gotejamento, de onde surgiu. Só que tinha mancha de sangue. Mas as manchas de sangue estavam debaixo de um travesseiro acima da cabeça dela. E não tinha tracejado, né, que a gente chama de trilha, né, de sangue, entre onde ela estava e debaixo do travesseiro. Não tinha trilha entre elas. Então, como que foi aparecer gotejamento debaixo do travesseiro? Se ela tivesse caminhado, por que não gotejou para cá, mas tinha um gotejamento ali debaixo do travesseiro? Ao recolher esse carro, esse corpo do ML, para o ML, a gente desceu no elevador. Quando saiu com o corpo do elevador, no momento que saiu o corpo do elevador, toda a luz do andar apagou. Por 10 segundos. Meu Deus do céu. Eu já saía correndo. Eu não estava lá. E aí, qual que é a novidade do... Vocês se olharam, enfim. Aí a gente, enfim, o caso ficou muito esquisito. Eu, como perito, não consegui fechar nenhuma conexão lógica ali. O que poderia ter acontecido é alguém ter dado essa facada e ter lavado a faca, tá? Mas não foi visto em nenhum lugar nenhuma pessoa entrando. Tá? Teve o informe de uma pessoa que tinha feito lá foi fazer uma manutenção lá um dia, tá? Mas não tinha nenhuma evidência que comprovasse nada. E ela realmente tinha um cachorro que era um Yorkshire. E a literatura diz que animais têm afeição pela face. Então, a dona morreu, o animalzinho podia ter lambido e começa a comer. O problema é que a face estava toda comida e era um Yorkshire muito pequeno. E o Yorkshire tinha sumido. Eu ia falar isso, eu ia perguntar isso. Então, alguém descobriu onde foi parar esse Yorkshire. Tinha sumido. E qual que é a novidade desse caso? Porque só pra voltar antes da novidade. Tá. Gente, vamos lá, hein? Vai contar uma novidade pra gente. Esse caso Eu acho interessante você dizer os estágios do corpo. Vamos dizer. Né? Claro. Porque de 3 a 7 dias já está com a face esqueletizada. Né? A não ser por ação da fauna. De locais externos, porque não seria diferente, né? O rosto esqueletizado e o restante do corpo ainda em outra fase. Exatamente. Né? Vamos lá, quais são as fases de putrefação? Depois que a pessoa morre, existem alguns processos que acontecem. Tem os processos transformativos e os processos abióticos. Tá? O que é o processo abiótico? O abiótico é dividido em consecutivos e imediato. Os imediatos abióticos é a perda da visão, parada do batimento cardíaco, face hipocrática, que é uma... O que é face hipocrática? Vem do pai da medicina, Hipócrates, que é a face que a pessoa tem depois da morte, sem expressão, vazia. A pessoa, ao contrário do que a gente pensa, não morre com o olho fechado, né? Ela morre de olho aberto, de grande parte das vezes. E a pessoa fica com essa face sem expressão, ofuscação da visão, são várias questões imediatas. E as consecutivas é a rigidez cadavérica, né? Que começa aqui na mandíbula, no pescoço, vai indo para os braços e para os membros inferiores, né? 2, 3 horas, 4 a 6, 6 a 8. Né? De 8 a 12 horas a rigidez fica máxima. E a rigidez começa a se desfazer a partir de 16 horas, que é quando começa o estágio de putrefação, que eu já vou explicar. Outros fenômenos abióticos consecutivos é o sangue sendo puxado pela gravidade para a parte inferior do corpo, que a gente chama de nível de hipóstase, que dá também para determinar mais ou menos o tempo de morte. Né, a pessoa vai ficando branca e as extremidades. Exatamente. A circulação cessa. Qual que é a única força que está agindo sobre esse sangue nos vasos? A gravidade, né? Então o sangue vai sendo puxado para baixo. Então a pessoa que morre em pé vai cair aqui para as pernas, para os pés, quem morre deitado para as costas, né? Dependendo de como você for morrer.
Tem a desidratação também, a perda de líquido com o tempo, né, que pode inclusive fazer a pele se soltar, dar alguns sinais no olho, chamado de sinal de sono, sinal de estênio-luz. E tem a questão também do algur da temperatura. Né? A temperatura ela vai se igualar à temperatura ambiente. O corpo não esfria após a morte, o corpo se iguala à temperatura ambiente. Se você morrer em Bangu no verão, meio-dia, você vai chegar a 50 graus, posteriormente esfriar. E tem os fenômenos transformativos. Os fenômenos transformativos são os fenômenos transformativos destrutivos e os fenômenos transformativos conservativos. Olha o nome. Você pode se conservar após a morte. Tá? Vamos falar dos conservativos primeiro para a gente chegar na responder a sua pergunta. Os conservativos dependem de algumas situações externas. Vamos lá. Minha mãe é baiana, então sou 50% nordestino. Sou apaixonada por comida baiana, de todos os tipos. Eu também. Buchada, mininico, mocotó, tudo que você imagina. Carajé, Carajé, nossa, carajé. E gosto muito de carne do sol. Como é que você conserva a carne do sol? Você bota salga ela para desidratar. E o corpo pode se comportar como uma carne do sol, entre aspas. Se a pessoa morre numa região muito quente, que permite uma rápida evaporação do líquido, ela pode conservar parte do corpo. A pele fica com aspecto de couro, a face fica vagamente conservada, os dentes ficam conservados, a unha, e a gente chama isso estágio de mumificação natural. Pode acontecer em alguns casos. Você já viu? Já peguei. Existem, os outros 3 são raros, né? Principalmente os 2 últimos. O segundo é o estágio. Qual outra forma que a gente conservava comida lá na fazenda quando não tinha geladeira? Como é que a vovó fazia? Samanta. Tá aí, não sei. A vovó fazia o quê? A vovó botava a comida na banha, não era isso? Verdade. Então, uma pessoa que tem uma complexão física mais elevada pode conservar o próprio corpo, porque a gordura, a pessoa vira como se fosse uma espécie de um grande sabão. A gordura conserva parte do corpo. Eu vou virar um grande sabão. Eu acabei de descobrir isso. Mas é um fenômeno mais raro, que depende de algumas situações, de um local muito quente, né? A pessoa tem que estar em cima de uma região úmida para acontecer isso, tá? Para permitir você virar esse grande sabão. Então, eu gostei que quando ele foi falar isso, ele olhou para minha barriga. Eu percebi. São as expressões faciais. Então, como estamos vendo aqui, não. E os outros 2 são muito mais raros ainda, que é o estágio de calcificação, que acontece em fetos na barriga da mãe. Quando tem uma grande quantidade de cálcio, o feto fica calcificado, pode acontecer. E tem um caso que foi visto uma vez na literatura, que é o de corificação, que aconteceu na década de 80, de uns cadáveres que estavam numas placas de zinco mortos numa fábrica, assim, e esse zinco conservou parte do cadáver. Então, esses são estágios de processos transformativos conservativos. E tem os destrutivos. Os destrutivos tem dividido em alguns, né? Tem a autólise, que é a primeira forma que você indica a morte, né? Que é a acidificação das células. Então, uma das formas que você vê que uma pessoa morreu é medindo esse pH. Algumas regiões do corpo, como a córnea, por exemplo, que tem menos vasos sanguíneos, podem ser transportadas mais tempo após a morte, porque demora a acontecer a autólise. Tem quando o cadáver está na água, que me fugiu da memória agora o nome, tá? O cadáver na água, existe um processo particular de maceração, né, meio? Processo particular de conservação também na água, tá? Que existem algumas fases específicas ali que duram algumas... Isso aí, o cadáver fica bem esquisito. Algumas 2 ou 3 semanas depois dessa fase, ela fica totalmente irreconhecível. Na água é muito mais difícil, né, fazer a perícia, né? Na água, diz o Tropa de Elite, né? Tem aquela piada da água. E na água, o perito, em tese, não tem perícia de local. Não precisa, por quê? Porque a dinâmica da água é determinar se foi jogado morto ou se morreu na água. Né? Então você já manda, geralmente, direto para o legista para fazer essa perícia, né? E tem
a putrefação, que é a mais conhecida e a que é a mais comum, mais fácil de você enxergar ali, que é esse período que são divididos em 4 partes. Né? Começa com a mancha verde abdominal, na fossa ilíaca direita, que é onde está ali as fezes, que é a primeira região a estragar, tá? E o cadáver vai tendo uma coloração mais escura e a gente chama isso de estágio de cromático, tá? Que é o primeiro estágio de putrefação, que começa ali por volta de 18 a 24 horas e tende a estender até 48 horas. Com em torno de 48 até 72 horas após a morte, que é justamente esse período que eu dei que pode ter acontecido a morte, os gases começam a ser muito fortes da putrefação e o cadáver começa a inchar. Tá? Eu já vi caso de um cadáver que foi enterrado no cimento e rompeu o cimento por causa do estágio gasoso. Tentaram enterrar para esconder, não deu certo, porque o cadáver inchou e rompeu o cimento. Né? E nesse momento acontece uma situação muito bizarra também, chamada de circulação póstuma de Brouardel. Lembra que o sangue desce dos vasos sanguíneos por causa da gravidade? Parte dos gases podem empurrar esse sangue para os vasos e aí com em torno de 2 a 3 dias de morte, você vê que várias veias saltadas no cadáver, que é o sangue que voltou momentaneamente, por causa dos gases que empurram, né? A força gasosa é bem forte. Né? E aí, isso é o marco do início do segundo estágio, que é o estágio enfisematoso ou gasoso, que é o estágio inchado. E ele dura, geralmente, numa realidade brasileira, de 3 a 7 dias. Em torno de uma semana, o cadáver rompe a pele e começa a liquefazer. E aí, uma marca muito comum nesse tipo de caso, que você crava ali, que é o estágio cromático, é quando você vê que embaixo do cadáver está cheio de sangue. Tá? Porque o sangue desce. E aí eu já fui chamado por alguns casos de supostos homicídios, que a pessoa vê muito sangue ali embaixo, mas na verdade não foi homicídio. Eu estava muito tempo ali, rompi a pele e o sangue desceu e ficou embaixo da pessoa. E aí, uma hora, quando não existe mais matéria orgânica que não seja o osso, né? Quando não tem mais matéria nenhuma, só tem o osso, vira o último estágio, que é o estágio de esqueletização, que geralmente a gente observa ali com algumas semanas. Aqui no Rio de Janeiro, no verão, num lugar afastado, no meio da mata, com alguns dias já pode estar esqueletizado, porque vem urubu, vem até cachorro, às vezes, que está ali naquela região, né? Que come também. Sim. Gambá. Mas não dentro de casa, como foi o caso, né? Pode acontecer dentro de casa também. A questão que ficou a dúvida nesse caso específico é por se tratar de um Yorkshire e a face está totalmente esqueletizada. Só a face? Só a face. E o fato também do sumiço do cachorro, né? E qual a novidade? Agora nós vamos saber da novidade. Eu estava com um amigo meu da equipe, estava de plantão, né? E o porteiro que trabalha nesse prédio foi depois de um caso aleatório, né? Fui testemunhar uma coisa aleatória, não era culpado de nada, só fui dar uma informação sobre um outro caso lá. E ele reconheceu o cara da equipe e falou com ele: você que estava naquele dia lá do prédio, né? Pô, sinistro aquele caso e tal. Pô, lembra quando apagou a luz do andar? Falou para ele assim, foi muito sinistro, né? E você acredita que o cartório está fechado até hoje e ninguém foi procurar a respeito? Nenhum familiar, mulher, não tinha ninguém. Ninguém foi procurar a pessoa. Nossa. Meu Deus. Está 5 anos fechado o apartamento, sem ninguém estar dentro. E ninguém foi. E vai acabar indo a leilão porque ninguém requisitou o apartamento. E é uma... Que é muito raro. Só para as pessoas entenderem, aqui no Rio, alguém morre, no dia seguinte já tem alguém morando. Pode ser uma pessoa sozinha, vai ter no dia seguinte. Ninguém... Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas